cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Miguel Torga, nascido em 1907 e falecido em 1995, que foi um dos mais influentes escritores portugueses do século XX, destacando-se como poeta, contista e memorialista, mas que escreveu também romances, peças de teatro e ensaios. Adolfo Correia da Rocha, conhecido pelo pseudónimo Miguel Torga, nasceu na localidade de São Martinho de Anta, concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real, a 12 de agosto de 1907. Oriundo de uma família humilde, era filho de Francisco Correia da Rocha e Maria da Conceição de Barros, camponeses de poucas posses, que tiveram ainda mais 2 filhos. Em 1917, aos 10 anos, foi mandado para o Porto como serventuário de uma freguesia burguesa, parentes dos patrões da sua mãe. Fardado de branco, servia de porteiro, moço de recados, regava o jardim, limpava o pó, polia os metais da escadaria nobre e atendia campainhas. Foi despedido um ano depois, devido à constante insubordinação. Em 1918, ou seja, no ano seguinte, foi mandado para o seminário de Lamego, que frequentou apenas um ano, mas que foi um ano crucial na sua vida. Estudou português, geografia e história, aprendeu latim e ganhou familiaridade com os textos sagrados. Embora contra a vontade dos pais, ele não voltou no ano seguinte, afirmando que não queria vir a ser padre. Em 1920, com 13 anos, foi enviado para o Brasil para trabalhar na fazenda de um tio abastado, proprietário de uma fazenda de café em Minas Gerais. Aí ocupou-se das tarefas mais diversas relacionadas com a vida da fazenda, incluindo a contabilidade, e terá começado a escrever os seus primeiros versos. Ao fim de 4 anos, o tio, apercebendo-se da sua inteligência, patrocinou-lhe os estudos liceais no ginásio leopoldinense, em Leopoldina, onde se distinguiu como um aluno dotado. E, em 1925, convencido de que ele viria a ser doutor em Coimbra, o tio propôs-se pagar-lhe os estudos como recompensa dos 5 anos de serviço e mandou regressar a Portugal, onde concluiu os estudos liceais. Em 1928 entrou para a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e, nesse ano, publicou Ansiedade, o seu primeiro livro de poemas. Crítico da praxe e das restantes tradições académicas, ele chamava depreciativamente farda à capa e batina, não é? Que era usada pelos estudantes. Em 1929, com 22 anos, deu início à colaboração na revista Presença, folha de arte e crítica, com o poema Altitudes. A revista, fundada em 1927 pelo grupo literário liderado por José Régio, Gaspar Simões e Branquinho da Fonseca, era uma bandeira literária do grupo modernista e da sua vertente libertária, a Revolução Modernista. Em 1930, rompeu com a revista Presença, juntamente com o Edmundo Bettencourt e o Branquinho da Fonseca, por razões de discordância estética e razões de liberdade humana, escreveram, assumindo uma posição independente. Logo após a cisão, ocorrida no dia 16 de junho desse ano, o Adolfo Rocha e o Branquinho da Fonseca fundaram a revista Sinal, que teve um único número, editado em Coimbra em julho de 1930. Sem editorial, sem uma linha de rumo definida, era composto unicamente por colaboração dos 2 organizadores. 6 anos depois, a revista Manifesto, que era dirigida pelo Albano Nogueira e pelo Miguel Torga, com a colaboração do Branquinho da Fonseca, então essa teria já uma orientação mais amadurecida e uma maior consistência na defesa de uma arte social, em oposição ao subjetivismo macerador e à pertinaz atitude introspectiva que caracterizara a revista Presença, como o Torga viria, portanto, depois a escrever mais tarde, no romance autobiográfico A Criação do Mundo. Desta revista também saíram só 6 números. Após a cisão da Presença, o Torga continuou a escrever poesia, publicando na sessão de 1930 o livro Rampa. No ano seguinte lançou Tributo e Pão Ázimo, outros 2 livros de poesia, e no ano seguinte, em 1932, o Abijo. Em 1933, o Miguel Torga concluiu a licenciatura em Medicina pela Universidade de Coimbra e começou a especialização em otorrinolaringologia.
Em 1934 publicou A Terceira Voz, que era um ensaio, onde empregou pela primeira vez o seu pseudónimo. E em 1936, o Outro Livro de Jó, um novo livro de poesia. A obra de Torga traduz a sua rebeldia contra as injustiças e o seu inconformismo diante dos abusos do poder. Reflete a sua origem aldeã e a experiência médica em contacto com a gente pobre, nomeadamente em A Criação do Mundo, uma obra de ficção em 6 volumes. Portanto, 6 volumes, tantos quantos os dias da criação do mundo, não é? Foi publicada entre os anos de 1937 e 1981. É uma obra autobiográfica cujo título é uma metáfora, pois não se refere à criação do mundo por Deus, mas sim à sua própria criação, entre aspas, pois narra a sua vida desde criança até à velhice. Mas, mais do que a sua história, este conjunto de livros é o testemunho de um Portugal não muito distante temporalmente de nós, mas que, devido à fraca memória coletiva, corre o risco de ser esquecido, que é o meio caminho para que a história se venha a repetir. As críticas que no terceiro volume, que é o quarto dia da criação do mundo, que saiu em 1939, ele faz ao franquismo de Espanha e por analogia ao salazarismo de Portugal, resultaram na apreensão do livro pela censura e na sua prisão pela PIDE em Lisboa em 1940. Enquanto estudante de medicina, o Torga residiu na República Estrela do Norte, que era onde residiam diversos outros estudantes transmontanos. Em 1938, terminou a especialização em otorrinolaringologia e exerceu fugazmente clínica lá nas terras agrestes transmontanas, que são o pano de fundo de grande parte das suas obras. Depois de um outro breve período em Vila Nova que é hoje Miranda do Corvo, uma vila nos arredores de Coimbra, em junho de 1939 foi colocado em Leiria. A 27 de julho de 1940, o Torga casou-se em Coimbra com André Crabé, que era uma jovem belga, estudante de estudos portugueses com Vitorino Nemésio em Bruxelas, que viera a Portugal fazer um curso de verão lá na Universidade de Coimbra, onde eles se conheceram. O casal teve uma filha, a Clara Crabé Rocha, que é uma eminente professora universitária de literatura portuguesa do século XX, julgo que na Universidade Nova, e que foi casada alguns anos com o também poeta Vasco Graça Moura. A partir de 1939 e até 1942, o Torga exerceu a sua profissão de médico na cidade de Leiria e, de seguida, fixou-se em Coimbra, onde abriu consultório, e foi nessa cidade que ele viveu o resto dos seus dias. Fazia frequentes viagens através de Portugal, com destaque lá para São Martinho de Anta, onde ele tinha a sua matriz anímica, não é? E ele sentia necessidade de visitar regularmente. E também algumas ao estrangeiro. Escreveu então, nesta fase, a maioria dos seus livros, dividindo o tempo entre a otorrinolaringologia e a literatura. Entre as muitas obras do Torga estão incluídas Bichos, um livro de contos, que saiu em 1940, outro livro de contos, Os Contos da Montanha, de 1941, ainda outro livro de contos, A Rua, de 1942, O Senhor Ventura, que é um romance, e Lamentação, ambos de 1943. Este Lamentação é de poesia. Depois outro de contos, Os Novos Contos da Montanha, e Libertação, que é de poemas, e que saíram em 1944. Vindima, que era também um romance, de 1945. Mais um livro de poesia, As Odes, de 1946. Sinfonia, uma peça de teatro, de 1947. O Nil Sibi, portanto o nome em latim, que é também de poemas, de 1948. Ainda outro livro de poemas, O Cântico do Homem, de 1950. Pedras Lavradas, que é também outro livro de contos, que saiu em 1951. Mais um livro de poemas, Os Poemas Ibéricos, de 1952. E O Orfeu Rebelde, ainda outro livro de poemas, de 1958. Algumas destas obras fazem parte do seu Diário, que é uma obra em 16 volumes, publicados entre os anos de 1937, com Os Contos da Montanha, foi, portanto, o seu primeiro diário, até 1993.
onde ele mistura poesia, contos, memórias, crítica social e reflexões. No último do volume, ou seja, no 16º, o Torga diz: chego ao fim perplexo diante do meu próprio enigma. Despeço-me do mundo a contemplar atónito o triste espetáculo de um pobre Adão paradoxal, expulso da inocência, sem culpa, sem explicação. O período de 5 anos que passou no Brasil, que vivemos entre os 13 e os 18 anos de idade, ficou registado num outro livro, que é o Traço de União, temos-lhe um ensaio, ou um livro de viagens, que foi publicado em 1955. Outro livro, também no mesmo género, chama-se Portugal, que saiu em 1950, onde o Torga registra as paisagens, os monumentos, os modos de falar, os sabores do pão e do vinho, a afeição das gentes, que ele colheu nas suas muitas viagens através do país. Após a Revolução dos Cravos, que derrubou o Estado Novo, portanto o regime do Salazar, em 25 de abril de 1974, o Torga surgiu fugazmente na política para apoiar a candidatura do general Ramalhianos à presidência da República, no ano de 1979. Mas, como era avesso à agitação e à publicidade, mantinha-se distante dos movimentos políticos e literários, não dava autógrafos ou dedicatórias e não oferecia livros a ninguém. Dizia que fazia isso para que o leitor fosse livre de escolher. Torga publicou o seu último trabalho em 1993, vindo a morrer a 17 de janeiro de 1995, aos 87 anos, na freguesia de Santo António de Olivais, em Coimbra, onde residia, vítima de cancro. A sua campa rasa em São Martinho de Anta, a sua terra natal, tem uma torga plantada ao seu lado em honra ao poeta. A torga é uma planta das serras, que é mais conhecida por urze. Na minha zona, que eu sou da Beira Baixa, é conhecida por estevas. Autor prolífico, o Torga publicou mais de 50 livros ao longo de 6 décadas e foi, várias vezes, indicado para o Prémio Nobel de Literatura. 2, pelo menos, que eu saiba. Para, além de muitos prémios de vários países, foi laureado em 1989 com o Prémio Camões, o mais importante prémio da língua portuguesa. Os seus livros foram traduzidos em diversas línguas, algumas vezes publicadas com um prefácio do próprio autor, como o espanhol, o francês, o inglês, alemão, chinês, japonês, croata, romeno, norueguês, sueco, holandês e búlgaro, entre outras. O seu rosto foi esculpido numa raiz com 3 toneladas de um negrilho, que é uma árvore que ele imortalizou num conhecido poema, A um Negrilho, e que está lá em São Martinho de Anta, e que ali foi inaugurado para assinalar o seu 113º aniversário de nascimento. Pode ser visitada lá na sua terra natal a Casa Miguel Torga, que foi inaugurada no dia 17 de janeiro de 2022. Ora bem, depois de falar muito genericamente sobre a sua vida e sobre a sua obra, eu iria falar do livro que andei a ler esta semana e que é uma coletânea de contos chamada, exatamente, Contos, onde estão reunidos os seus 5 livros de contos, que são Bichos, Contos da Montanha, Rua, Novos Contos da Montanha e Pedras Lavradas. Todos eles eu já referi atrás. Eu, por mais boa vontade que tivesse, não consegui ler o livro todo, mas li os 3 primeiros livros, chamemos-lhe assim. Ou seja, Os Bichos, Os Contos da Montanha e o Rua. Já não tive tempo para depois ler Os Novos Contos da Montanha e As Pedras Lavradas. Mas, olha, ficam para logo que possa. Porque são, de facto, conjuntos, coletâneas de contos, todos muito interessantes e dignos de serem lidos. Eu, na impossibilidade de falar de todos os contos que li, que são muitos, iria escolher aqui assim alguns, enfim, para vos dar uma ideia do género, do tipo de contos que ele narra. Ia começar então pelos Bichos, que é o primeiro, e também o primeiro que ele escreveu, e que são 14 contos, que, como já vimos, saiu em 1940. Como o nome diz, é uma espécie de fábulas, onde o autor foca em cada uma delas um bicho.
que dá nome ao título do conto e que vai agir e reagir ao meio, simulando as virtudes e os defeitos do ser humano. Então, o Miguel Torga vai buscar as suas personagens e ações nesta sua obra narrativa ao imaginário da sua infância e adolescência e à cultura popular, né, lá de trás dos montes. Os contos que estão nesta coletânea são o Nero, o Mago, a Madalena, o Morgado, Bambo, Tenório, Jesus, Segarrega, Ladino, Ramiro, Farrusco, Miura, o Senhor Nicolau e Vicente. Entre estes todos os contos, aqueles que realmente me ficaram mais na memória foi o Mago, que é o nome de um gato, que simboliza aqui o acomodamento do homem a uma vida materialmente estável, mesmo que para isso tenha que suportar algumas vergonhas e perder a sua dignidade, como aconteceu ao Mago. Para viver uma vida santa lá em casa da dona, foi gozado e criticado pelos outros gatos de rua. O outro é o Galo Tenório. O Tenório representa aqui os narcisistas, com uma presunção avassaladora, que os impede de perceber o triste fim que muitas vezes lhes está destinado, como aconteceu ao Galo Tenório. Ele julgava-se o maior de todos, cantava que nem um lírio, era o dono das galinhas todas, mas depois seu filho começou a crescer e o Tenório fez-se velho, olha, foi para o Tajo. Segarrega é o nome que lá em trás dos montes e também na beira, na minha terra, chamam às cigarras. Eu lembro que era criança e nunca lhe vi chamar cigarras. Sempre ouvi chamar-lhes as cigarregas. Pois a cigarrega, todos conhecem outras fábulas onde ela aparece, não é? Representa aqueles que são muito preguiçosos, que não querem trabalhar, querem a boa vida, acham-se no direito de comer e gastar o que os outros produziram, como a cigarra, não é? O outro é o conto sobre um pardal. O pardal que é o ladino e que aqui representa aqueles espertos, os manhosos, sempre prontos a criar confusões, enfim, para depois daí, no meio da confusão, eles tirarem vantagens e serem os maiores. E, enfim, governarem-se, não é? À custa dos outros. Diz aqui depois, a certa altura, uma frase que diz tudo, não é? Tanto acerca do ladino, que era onde o compara a quem? Tão manhoso em toda a freguesia, só o padre Gonçalo. Ora, portanto, os padres também sabiam normalmente sempre bem amanhar. E ele critica aqui, através do ladino. O Miura. Este é um conto, de certo modo, triste. Aliás, eles, a maioria são tristes, acabam quase todos mal. Então, o Miura é um touro, não é? Há uma raça de touros chamada exatamente os Miura. O Miura é um touro que se julgava o rei lá da paradaria, né? Do seu ribatejo, e que acredita que quando o levam para a arena que ele vai triunfar e vai ganhar aquilo tudo. Mas depois não consegue resistir às habilidades do toureiro. Ele tenta por tudo vencê-lo, mas o toureiro tinha lá aquele pano vermelho. Pronto, ele acabou por desistir e, vergonhosamente, baixar a cabeça e deixar-se espetar pelo cutelo do toureiro. Mas atenção, que não são apresentados nestes contos só defeitos, não é? O que temos o caso do Vicente, que é o último conto, que nos coloca perante uma personagem muito curiosa, que é lutadora e ousada, que, para preservar a sua liberdade, enfrentou até o próprio Deus. Ora, quem era o Vicente? O Vicente era o corvo da Arca de Noé, quando foi o dilúvio universal, não é? Contado na Bíblia. Mas o Vicente não queria estar lá preso, fechado lá na arca com os outros bichos. E logo na primeira oportunidade fugiu. Correu o risco de se afogar e morrer. Mas, felizmente, até Deus teve pena dele, reconheceu a sua bravura e a sua grandeza e parou com a chuva quando era preciso parar para que o Vicente não se afogasse. Portanto, ele aqui, o Miguel Torga, recorre a uma linguagem popular, estruturando aqui um discurso especial, capaz de criar uma ambiguidade permanente entre o domínio do que é humano e do que é irracional. E através do qual ele ficciona, portanto, acontecimentos vividos por personagens que aqui são, no fundo, homens a vestir a pele de animais. Depois temos a seguir os Contos da Montanha. Estes são 23 contos, onde o autor nos remete para um espaço rural, situado lá no interior do país.
inspirados, certamente, na sua infância e na sua adolescência. Portanto, certamente que ao escrevê-los, o Torga pensava nas pessoas pobres e simples do povo que ele conheceu quando era novo. Os textos assentam mais nas descrições do comportamento das pessoas do que na descrição das paisagens. Ele não é muito assim paisagista. Fala mais das paisagens interiores das pessoas. Vou escolher aqui também só uns 2 ou 3, na impossibilidade de falar de todos. Por exemplo, a Maria Leonça, um dos contos realmente mais impressionantes. É o conto que abre o livro, e então ele aqui personifica a dignidade daquelas mulheres rurais que se impunham pelo respeito e pela sabedoria popular empírica, apesar de geralmente analfabetas. Desde muito nova, o destino reservou-lhe uma vida de sofrimento. O seu sofrimento atinge o auge quando chega à aldeia, trazendo o seu filho Pedro, já morto, embrulhado numa manta, fingir que ainda estava vivo, para que o deixassem trazer, para que ele pudesse, como diz ali, dormir o derradeiro sono em Galafura, na sua terra natal. Outro é a personagem Melra, também outra mulher muito especial, que está no conto Bruxedo. Esta Melra é muito, muito típica daqueles povos, daquela zona do interior, dele, do Miguel Torga e da minha. É uma mulher que tem agora 65 anos, foi uma fortaleza de dedicação à família e ao trabalho, mas que também era permeável, como geralmente toda a população, às crendices e às superstições que ao longo de gerações foram enraizando e que faziam parte lá do cotidiano lá da aldeia. Ela fica a ficar velha doente, mas como não encontra uma justificação para as dores que a começam a afligir, principalmente depois de ter tido uma zaragata lá com a vizinha Gomes, ela começa a acreditar que aquelas dores só podem ser feitiços. Aquilo foi coisa que a Gomes encomendou lá, aquela bruxa da Leopoldina. Dizia ela para o marido. O marido do Inácio disse, lá agora, mulher, ela não acreditava nada nessas coisas. Mas o que é certo é que ela tanto temava. Ai, que já me espetaram mais uma. Ai, que já me espetaram outra. Até que, mas um dia cai, mas morta no chão. E o marido vai sair para a rua para chamar ajuda e quando abre a porta, vê cair no chão um boneco de pano cheio de alfinetes e com um prego daqueles grossos, grandes, de pregar os caibros do telhado, espetado no sítio do coração. E ele ficou perplexo. Não sabia, já sabia de acreditar ou não nas bruxarias da aldeia. Outro é sobre 2 moças. É o conto As Inimigas. 2 moças que são a Cacilda e a Sofia. Que um dia numa romaria, muitas romarias, não é? Que há lá por aquelas aldeias, onde toda a gente se reúne hoje nesta terra, na outra semana na romaria da outra. E então foram à romaria e apaixonaram-se ambas pelo mesmo rapaz lá na romaria. Ficaram danadas, tornaram-se de amigas em inimigas, nunca mais se falaram. Um dia vem-se descobrir que ele afinal não se casou com nenhuma delas, casou-se foi com outra, de outra terra. Ficaram muito desapontadas, mas nem por isso deixaram de ser inimigas uma da outra. Continuaram picadas. Por inveja, foram-se a casar, cada uma com o seu rapaz, uma logo atrás da outra. E uma engravidou e a outra, pimba, engravidou também. E depois tiveram os meninos praticamente ao mesmo tempo. E, enquanto que à Cacilda tudo correu muito bem, tanto teve um parto facílimo e teve lá um bebé todo desenxovalhado, a Sofia correu-lhe a coisa muito mal, ia morrendo, ficou de cama, muito doente. Leite, que é dele, a avó, portanto a mãe dela, tentou criá-lo com leite de cabra, assim, diluído em água, mas o menino estava a ficar cada vez mais magrinho. E então a senhora só achou uma solução. Foi falar com a Cacilda, às escondidas da filha, a ver se ela aceitava dar de mamar também ao menino da Sofia. E a Cacilda, com pena da criança, aceitou e pronto. Dava de mamar ao dela e ao da inimiga. A Sofia desconfiava da mãe de ir sair assim muito frequentemente com o bebê, dizendo que ia lá fora para ele tomar um bocadinho de ar e assim, mas achava aquilo tudo muito estranho. E então, quando finalmente melhorou e conseguiu levantar-se, seguiu-a e foi apanhá-las mesmo com a boca na botija, com o menino dela a mamar a Cacilda. E então ela esqueceu tudo, ficou maravilhada ao ver o seu menino todo feliz e contente a mamar e só lhe disse assim: olha lá, se não me engasgas o meu rapaz, ó Cacilda. E pronto, e acabou as guerras e tornaram-se amigas outra vez.
Portanto, estas são exemplos das várias personagens que estão espalhadas por este livro maravilhoso, cada uma delas seu retrato humano, bem caracterizado, todas elas embrulhadas em histórias quase sempre com um final inesperado, mas muito interessantes e muito expressivas e que explicam muito bem como era a vida naquele tempo lá nas aldeias da província. O Rua, que é, portanto, o seguinte e o último que eu consegui ler, que é uma coletânea de 13 contos e que foram publicados, como disse já atrás, em 1942. É tudo histórias marcadas pela dor, pela frustração e pela morte e passadas, estas, ao contrário das outras, num espaço urbano. Geralmente, uma grande parte delas em Lisboa, mas outras provavelmente noutras cidades, mas sempre em espaço urbano. Penso que já virá da experiência depois de médico que o Miguel Torga já era na altura. Vou fazer como para os anteriores, escolhi aqui uns 2 ou 3 e vou tentar dizer alguma coisa sobre esses. O primeiro que eu escolhi é o Música, que é a história de um jovem organista que desde criança começou a ouvir o Senhor Prior tocar lá no órgão da igreja e ele gostava muito de música e começou a ir lá espreitá-lo. E depois o prior ensinou-o a tocar e tornou-se um grande organista. E então ele era organista lá da igreja e um dia apaixonou-se por uma moça que vinha sempre lá à igreja na hora em que ele estava lá a treinar no órgão. Ela vinha, entrava na igreja, ajoelhava-se, estava lá um grande bocado, quase sempre cerca do tempo todo que ele durava a ensaiar. Depois levantava-se e saía. Começou-se a apaixonar pela moça, mas nunca teve coragem de abordar. Não sabia quem ela era, de quem era filha, só a conhecia dali. Um dia foi confrontado com a notícia de que ela se ia casar e que era filha de gente rica lá da terra e que ele, como organista, estava convocado para ir tocar no casamento. Ora, agora imaginem, não é? Como ele ficou. Ele lá veio, sentou-se ao órgão, mas quando então o cortejo subiu para a igreja acima e ela vinha vestida de noiva, linda, ele não aguentou mais. E quando o padre gritava lá do altar, que ele devia estar a tocar e não tocava nada, e gritava, música, música, qualquer. Ele já ia a sair pela porta da igreja, desarvorado, dirigiu-se para a linha do comboio. Podem imaginar o que aconteceu a seguir, que eu não vou contar. O outro é a Leonor Viajada. Realmente uma história muito triste de uma mulher que agora é vendedora de frutas e que é alcunhada a Leonor Viajada. Isto intriga as vizinhas, mas as vizinhas só a conhecem desde há pouco tempo, desde que ela veio ali montar um lugar de fruta e não sabem o passado dela. E então havia lá uma moça que estava mais ou menos em idade de casadoira e que estava noiva e que ia casar qualquer dia e que um dia encheu-se de coragem e foi-lhe mesmo perguntar porque é que lhe chamavam a Leonor Viajada. E então ela resolveu contar-lhe a história. Sentou ali ao lado dela e contou-lhe a sua triste história. Ela vivia lá na aldeia e um dia fugiu com um ricaço que por lá apareceu, que a levou para Lisboa prometendo-lhe mundos e fundos, mas que um mês depois a abandonou na cidade, em Lisboa. Ela, coitada, viu-se no meio da rua e caiu na prostituição. Até que apareceu um pintor que a levou para casa e a usou como não só modelo, mas amante. Mas também foi por pouco tempo, porque o dinheiro não lhe abundava e um dia vendeu é mesmo o termo, vendeu para um prostíbulo para o Rio de Janeiro. Um indivíduo que ali andava a angariar moças. E lá vai para o Rio de Janeiro. Esteve lá no prostíbulo uns anos, mas depois começou a ficar cada vez mais velha e teve que sair de lá e então correu as principais cidades enquanto ia envelhecendo cada vez mais. Até que chegou a um ponto em que já ninguém a queria, não é? Sua idade, já tinha aí volta de uns 50 anos, afastava os clientes. E então um dia encontrou-se lá com um bêbado, muito bêbado, que afinal era um indivíduo que tinha sido um fazendeiro, mas que a vida correu-lhe mal, teve que vender a fazenda ao desbarato, veio para a cidade e vivia do álcool para esquecer. E esse bêbado aconselhou, rapariga, deixa isto, já não é vida para ti, vai mas é lá para a tua terra. E ela, bem ia, se tivesse com quê? E então ele meteu as mãos ao bolso e deu-lhe os restos de dinheiro que lá tinha no bolso, tudo o que ainda lhe sobrava, a volta de 4 ou 5 contos de réis. E foi com isso que ela conseguiu então regressar a Portugal.
E então chegou cá e, enfim, que vida aquela conhecia. Tornou-se dona de um prostíbulo, de uma casa de prostituição, e lá trabalhou alguns anos e lá ganhou algum dinheiro, mas depois, farta dessa vida, deixou tudo, veio para Lisboa e montou então este negócio de frutas com o pouco dinheiro que tinha conseguido juntar. E ali estava ela, velha e desiludida, com pouca freguesia, a tentar sobreviver. O terceiro que eu então decidi escolher é exatamente o último do livro, que é a Pensão Central. Esta é um passado de uma pensão, aliás, com muita freguesia, bastante bem afreguesada e famosa, que se situava na Rua das Fangas. Ora, há em Coimbra uma rua que noutros tempos se chamou Rua das Fangas. Se calhar é em Coimbra que o Miguel Torga situa o conto. Seja como for, um dia aparece lá na pensão, lá da Rua das Fangas, um freguês muito excêntrico que faz uma vida ao contrário de toda a gente. Ele chega à casa de madrugada, acorda-se para almoçar só lá para as 4 da tarde, só quer jantar lá para as 11 da noite, a seguir sai, anda por lá toda a noite e regressa de madrugada. Dona da casa, pá, isso complica-lhe a vida, não é? Uma pensão tem os seus horários para dar os pequenos almoços, os jantares. E tentou convencê-lo a mudar os seus hábitos, mas não conseguiu de maneira nenhuma. Aliás, não tinha maneira de o convencer, porque ele era muito simpático, uma pessoa muito educada, muito bom pagador, ali pontualmente estava ali o pagamento da pensão, e ela não sabia como é que se havia de livrar dela. No meio disto tudo, infelizmente, os outros clientes, né, é que começaram a cansar-se e fartar-se. Isto está-se a tornar, mas é uma casa de malucos, com um doido daqueles. Ou sai ele ou saímos nós. E pouco a pouco foram abandonada a pensão, até que praticamente só já lá estava ele. E ele então aguentou lá à volta de mais 2 semanas, depois então de abalar o último, até que um dia despediu-se. Foi-se embora e ali ficou a dona da pensão central, coitada, sozinha, mais o seu empregado, sem clientes, e foi o fim da pensão. Porque nunca mais ninguém para lá quis ir, tornou-se uma pensão mal afamada e acabou-se ali a sua vida. E pronto, olha, não tenho tempo mesmo para falar mais ainda que quisesse e por aqui me tenho de ficar. Espero que tenham gostado desta conversa hoje sobre o grande poeta e contista Miguel Torga, um dos maiores escritores portugueses do século XX. Espero ter vida e saúde para poder voltar cá na próxima semana para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!